Brasil. Programa de conteúdo livre. Agora na Mix. Tudo. Mix Tudo. Caco, Oi. te contar uma parada muito louca. Manda. Teve uma vez que eu tinha um amigo, né? Eu tenho esse amigo até hoje, mas teve uma vez, eu morava em Campinas, e aí ele me chamou porque ele ia fazer um salto de paraquedas. Eita. Ele falou assim, Giza, vamos lá pra você ver como é que é o rolê, tal. Aí eu fui. Chegou lá na hora, ele falou assim, vamos subir no avião, você não precisa saltar. Até porque eu não tinha dinheiro pra saltar, porque é caro, viu, gente? Pra Claro. saltar de paraquedas, né? É um investimento. Aí ele falou assim, mano, por tantos reais você consegue subir pra você ver abrindo a porta do avião e a galera saltando. É tipo mais um medo desbloqueado, né? É, mais ou menos bloqueado. Só que nesse caso, Caco, Que? eu posso falar? Eu sempre falei, um dia eu vou saltar de paraquedas, porque deve ser muito da hora, todo mundo salta e dá bom. Esse dia serviu pra eu te dizer agora e pro Brasil todo que eu jamais vou saltar de paraquedas. Você tá zoando. Caco, é muito louco. Na hora que a gente subiu naquele avião, aquela ventania, na hora que eles abrem a porta, você olha pra trás aqui, que eu tava no banco da frente com o piloto, só foi 1, 2, e o cara que tá aqui esperando, mano, meu Deus do céu, é queda livre. É, você vê um monte de formiguinha saindo do avião, né? Um monte de formiguinha, com muita coragem e muito mais do que isso, Caco. O quê? Simplesmente não tendo a opção de não pular. Ó, você Tipo, na hora que eu tava vendo você, aqui eu arregava. Você teve a opção de não pular. Não, eles não têm, né? Já estão tudo pronto. Já tá tudo pronto, vai pular. Então tudo que não tem opção eu não gosto, cara, eu tenho medo. Então, aí você chega lá, se você tem a escolha de não pular, você tá tentando desbloquear um medo, você não conseguiu, mas aí você vai ter que usar esse dinheiro que você usar no salto pra pagar uma terapia. Exatamente. E de qualquer forma, eu fiquei pensando, falei, cara, ainda bem que eu não tive dinheiro pra pular, porque aqui eu ia arregar. E aí, no caso de destravar um medo de altura que eu tenho, ali travou, foi tudo. Porque o que acontece? Não é só a altura, é o barulho do avião, na hora que abre aquela ventania, gente, é o fim do mundo. Aí você não acha a cordinha, falou onde que era a cordinha mesmo? Exato. Então ainda tem isso, sai fora. Então eu vou te dizer uma coisa. O quê? Nesse ponto eu deixei de pular de paraquedas, primeiro, porque eu não tinha dinheiro. Mas mesmo se eu tivesse dinheiro, eu não pularia. O medo me barrou ali, cara. O medo te barrou ali, mas eu entendo você, eu já pulei de paraquedas, já pulei de asa... Pulei de asa delta, pulei de paraquedas, fiz bungee jump, fiz um monte de coisa doida aí, né? Só que hoje em dia, quando a gente vai ficando mais velho, eu vou, na verdade, desbloqueando novos medos, né? Porque você fica mais velho, você pensa 10 vezes antes de fazer as coisas. Quando você é mais jovem acho que você... prudente, né? Você meio que você vai, tá tudo certo, tá? Hoje em dia eu falo, eu acho que eu não vou fazer nada que me coloque em risco. E tem alguma coisa, Caco, que você deixou de fazer? A gente vai contar no programa hoje, porque o medo foi lá e falou, isso eu não fiz. Ah, tem. Igual eu, né? Não pulei de paraquedas. E vocês aí do Brasil, hein? Hoje é dia de falar de medo. Então a gente vai falar de 2 jeitos do medo. O que você deixou de fazer por conta do medo, porque provavelmente você vai pegar agora o retrovisor, olhar na sua vida e falar, poxa, eu não casei com essa pessoa porque eu tinha medo. Eu não entrei nesse trabalho porque eu fiquei com medo de trocar o certo pelo duvidoso. Eu não quis ter filho porque eu tinha medo da paternidade ou da maternidade. Hoje eu me arrependo. E o medo que você hoje pensa, fala, isso eu não faria porque eu tenho medo. Então a gente quer saber sobre medo no programa hoje. Vai ser legal. Vai ser legal. Então a galera já pode mandar as histórias aí do que você deixou de fazer por medo. Então manda no WhatsApp no 11 981 80 1000 e já estamos começando mais uma live aqui no Mix Tudo. Vem pro YouTube da Mix e vem também no 11 981 80 1000 que a gente tá o quê? Tá on, sem Sempre medo, on. meu irmão. Vambora! Mix Tudo. Mix são 6:06, Adele, Rolling the Deep. Vem com a gente que hoje o programa vai mexer com algo, um sentimento. Um que às instinto. vezes que barra você de muita coisa, mas que te protege também. O que é, Caco? A gente tá falando sobre medos. Medo. O que você deixou de fazer com medo, né? Que o medo te impediu. Inclusive já tem uma espectadora aqui da nossa live, a Karina mandou, ó, por medo deixei de dirigir o carro que meu pai me deu. Ou seja, ela ganhou um carro e tava com medo de dirigir. Tem muita gente que desiste, né, da carta porque tem muito medo. Exato. Tem pânico até. No meu caso foi ao contrário. Eu não ganhei carro. Mas acabou Também com não o tinha carro. carta. Mas aí eu não tinha medo de dirigir o carro do meu pai escondido, obviamente. E aí, sem medo, o que eu fiz? Fui lá, joguei, né? Quando o carro ferveu, eu joguei água gelada no motor quente. E o que eu fiz, Gi? Destruí o carro do meu pai. Destruiu o carro dele. Eu podia ter tido medo de fazer aquilo, né? É que depois que ele chegou em casa, eu fiquei com medo. Ah, sabe a série Dom? Já viram? Tem a Sim. série Dom, né? Tá em alguma plataforma aí de streaming. E uma das coisas, assim, que eu não tinha percebido quando assisti a série é que ele não tem medo. Ele não sente dor, então logo ele não tem medo. Então por isso que ele é muito maluco. Destemido. Foi, né? Porque é uma história real. Então tem gente que não sente dor. E a gente sabe que o medo e a dor também é uma barreira pra muita coisa ruim não acontecer, né? A dor, na verdade, é um sinal que o nosso corpo tá mandando pra avisar que tem alguma coisa errada Aí pra você gente se fica com medo. mexer. É instinto. Só que se a gente não sentisse dor, você pode crer que ia ter gente tatuando, assim, sem
Nossa, nenhum. com O corpo certeza. inteiro logo de primeira, né? Tem Que gente inclusive que hoje eu tem. fui cortar o cabelo lá com 12. Aliás, 12, beijo pra você, obrigado por hoje, viu? E que lá é um estúdio de tatuagem também. Aham. E aí eles olharam e falaram, meu, e esse braço, né? Meu braço é tatuado do começo ao fim aqui. Pra quem tá na live tá vendo. Cara, foram 5 sessões. Falou, cara, você não sentiu dor? Falou, cara, chega uma hora que o negócio de anestesia, você já não tem mais dor, você já acostuma com ela. Então, pra mim, hoje, fazer tatuagem, eu já não tenho mais esse medo. Eu desbloqueei esse medo. É mesmo, Caco? É. E a tatuagem da Anitta, você faria? Ah, não. Ah, Caco. Mix Tudo. Mix são 6h14, o som com Red Hot Chili Peppers, Road Tripping. E hoje a gente tá falando de medo. A gente quer saber o seguinte, galera. Todo mundo tá ouvindo o programa. Você já deixou de fazer o quê por medo? Pode ser qualquer coisa mesmo, não tô falando só de aventura, não. Às vezes de mudar de cidade, de mudar de cidade. trabalho, É. de mudar de relacionamento. Acho que é a zona de conforto, né? Que dá aquela segurada na gente nessas horas, Gi. É, exatamente. E eu vou desafiar mais ainda, galera. Manda. Nesse momento, você tá com medo de alguma coisa? Conta pra gente. 11-9-88-01000. A gente tem algumas curiosidades, mas antes vamos de áudio. Vamos de áudio. Vambora, vamos saber da galera, vai. Boa tarde, pessoal da Mix. Boa tarde. Um medo que eu tinha era trocar o meu trabalho Ah lá. por outras oportunidades. Às vezes não eram oportunidades tão boas, mas infelizmente eu estou afastada do meu trabalho. Eu tive burnout. Olha lá, E falou isso ontem. O meu medo me impediu de sair de um lugar tóxico. E infelizmente agora eu estou me tratando, né? Mas felizmente vencendo essa batalha aí, né? 5 meses. E o medo trava a gente, impede que a gente tenha atitudes e mudanças necessárias muitas vezes. Um abraço pra vocês. Do mesmo jeito que ajuda, às vezes atrapalha, né, Caco? Não tem como, Atrapalha. né? E a gente falou disso, não sei se foi ontem ou foi segunda-feira, né? Pessoas Foi tóxicas, ontem, né? a Tainá tá falando pra gente aqui. Dessa questão de relação tóxica, que você fica com medo, que você acha que ele é uma zona de conforto, mas não é. Você tá sendo abusado psicologicamente, literalmente, dentro do trabalho. Só que você não vê uma oportunidade surgindo na tua frente, você fica com medo. É o instinto. É medo. Só que é tipo, sabe quando você destrava aquela corrente, você fala, nossa, eu consigo correr bem mais rápido assim? Ufa! Ainda bem que eu tive coragem, livramento. né? Agora, um negócio eu falo, galera, independente do que for, assim, seja trabalho, amizade, relação tóxica, ou você sai, ou saem com você. É. Só que na hora que você sair por opção que não é a sua, você vai sair acabado. Então saia antes, confia em você, bora se tratar. É que nem tirar a cabeça da água e dar aquela respirada, né? Exatamente. Aí depois eu falo, meu Deus, como eu tava consegui viver assim. lá. Vambora. Mais um áudio. Fala, Diza, fala, Caco. Salve! Rapaz, o medo me impediu de casar com o grande amor da minha Ah, vida. não. No tempo nós éramos muito novos e eu fiquei com medo de não conseguir dar uma vida que ela tinha dentro da casa dela, né? Entendo. Aí acabei que eu abri mão aí do amor da minha vida. Nossa. E a gente se perdeu no meio do caminho. Isso aí. Meu Deus, isso é grave. Eu entendo ele. Eu entendo de verdade, porque numa situação dessa você quer dar o melhor pra pessoa que, né, que você ama e tudo mais. E talvez o momento que ele tava, ele foi. Acho que foi uma atitude muito altruísta dele, pra falar bem a verdade, Você sabe? acha, Caco? Eu acho que sempre quando você tem medo de não dar pra pessoa o que ela merece, de não fazer o bem que a pessoa merece, essa decisão não é tua, é do outro. É do outro, né? Você perguntou pra ela o que ela achava disso, o que ela queria? Pode ser Talvez isso, né? não. Talvez ele não tenha conversado e de repente ela poderia ter falado, eu não tô com você por conta disso. Exatamente, porque, por exemplo, você pode virar um exemplo pra Lúnia, tá? Uhum. Quando vocês começaram a se conhecer. Você falou assim, tipo, Lúnia, eu sou um cara que... Nossa, eu tô sempre na estrada, viajo muito, trabalho muito, então por isso eu não vou ficar com você. Você concorda que essa decisão não é tua? É dela. Ela Vendo por poderia esse falar ponto assim. de vista, eu concordo sim com Não é você. verdade? Vamos de áudio? Vamos, ó, tá lotado Ah, hoje. tá lotado de Oi, áudio. pessoal da Mix. Oi. Aqui é Thalita, de Vitória. Tô acompanhando vocês enquanto eu aguardo o trânsito. Bonitinha. Sobre medo, quando eu era nova, eu sempre tive muito medo de engravidar. Aquele Também. medo básico de gravidez na adolescência, Também mesmo estando tinha. com quase 30 anos. Só que hoje eu não posso mais engravidar. Então, eu me arrependo desse medo, de não ter feito isso antes, mesmo com medo. Eu acho que é um medo de muitas mulheres, sabia? Engravidar antes da hora. Eu acho Fácil, que. não. E atualmente as mulheres estão tendo filhos mais velhas, né? Também. Aham. Eu vejo isso até por mim e pela Lúnia, né? Que a gente escolheu ter filho um pouco mais pra frente, talvez, sei lá, daqui 1 ano, 2 anos. E eu entendo também a situação dela, porque é um sonho, né? De toda mulher, você só tem esse medo que aconteça numa hora que você não tá preparada, enfim, né? Com tudo certo. Na verdade, nunca tem o momento certo, né? As coisas acontecem. Mas quando chega num momento desse, aí bate
reflexão, né? Mas enfim, ela tem muita coisa pra amar, tem, enfim, outras oportunidades aí. Sim. E a adoção também é uma opção. Isso que eu ia dizer. Então, ser mãe, você pode ser mãe. É. Independente da forma, tá bom, meu amor? Mix Tudo. Bora adrenalizar, meus amores. O medo, ele traz uma adrenalina, mas ele não pode barrar tudo nessa vida, né, Caco? Não pode barrar tudo. Inclusive, na live, a gente tava falando de alguns medos de animais, insetos. E, na verdade, desbloqueamos alguns medos na Tainá, nossa produtora Ela aqui. tem medo de pomba E de galinha. E eu, Caco? E você tem de cobra, né? Mix Tudo. O melhor mix do Brasil. Mix Tudo. Caco, vou te falar uma parada. Eu tenho muito medo de altura. Ah. Só que não é assim, subir em coisas altas que eu tenho medo. É quando tem aquela tipo, precipício. Sim, que não tem nada embaixo, E aí eu né? vou contar pra você e pra todo mundo que tá ouvindo o programa. Não tenho vergonha de falar disso, mas eu vou falar. Eu fui num parque famoso. E aí tem uma montanha-russa de madeira. Ah, essa é assustadora. Mano, a primeira queda, é sério. É eu tanto vesti na barulho, roupa. né? Na hora que chegou, caiu. A sensação, eu falei, vou morrer. Eu vou morrer. E eu fiz xixi na roupa, Caco. E aí eu achei Você que foi fez só xixi nesse na dia roupa? eu fiz xixi na roupa. Tipo, saiu, soltou o corpo mesmo assim. Foi um pânico. Caramba. Aí eu fui de novo outra vez. Falei, mano, aquela vez agora eu vou no banheiro. Que eu não vou fazer xixi. Você na podia roupa, ter ido de gente. fralda também. Então, aí eu fui a segunda vez. Falei, não, aquela vez lá é porque eu não fui no banheiro. Fez Fui xixi de novo. fiz xixi de novo. Mentira, gente. Toda vez que tem queda livre assim, ó, me dá um negócio na barriga, aí já era. Por isso que eu dei medo de paraquedas. Então, mas você sabe que tem vários tipos de medos, né? Aham, Que de afetam. altura é um, né? De altura é um, inclusive, 5% da população mundial tem medo de altura. Sabia disso? Tô nela. É, porque temos dados, né? Nossa Dados, produtora cara. Tainá traz aqui pra gente. Tem a fobia social também. Sabe como é que funciona? Como é que é? A fobia social, assim, é uma pessoa que tem medo de interações, de estar em algum lugar com muita gente, porque ela simplesmente tem um bloqueio de achar que as pessoas vão estar ali julgando ela, falando mal dela pelas costas. Caramba, então a pessoa é nesse começa a ter nível? medo. É, nesse nível. Caramba, eu achava que fobia social era tipo assim, só não gosta de estar no meio da galera, mas não, é um pânico mesmo. É né? um pânico, Ah, né? Da legal. pessoa se relacionar com outras. Tem medo de inseto também, que a gente tava falando aqui, medo de insetos e animais. Tem muita gente que não consegue ver uma barata que entra em pânico, começa a gritar e sai correndo que nem maluco, E né? é apagão mesmo, é pânico, gente, não é frescura. Então quando você vê alguém com pânico de uma borboleta, não fica Respeita. rindo, não respeita. Porque eu tive um chefe que ele tinha medo de borboleta. Sério? Sério, e era muito real. Ele começava a ficar vermelho. É pânico, gente, tem que aceitar, né? Caramba. Ó, Lugares tem- fechados, cara. Lugares fechados também. E seria. Eu tenho um nome pra isso, né? Claustrofobia? É claustrofobia, né? Claustrofóbico. É Ih, difícil não essa consigo falar. palavra, não? Trava-língua. Claustrofóbico. O quê? É, claustrofobia. Claustrofobia. Inclusive tem uma banda de metal chamada claustrofobia. Claustrofobia. E, cara, é o medo Claustrofobia. que as pessoas têm de ficarem presas em lugares fechados. Eu não tenho muito esse lance de claustrofobia, mas uma vez... Você fala muito fácil. É, eu trava a Fala língua, de novo. né? Eu não tenho muito medo de claustrofobia. Claustrofobia. Ah. É, então, e eu fiquei uma vez preso no elevador do meu antigo condomínio. Ah. E, cara, foi assim, tranquilo. O elevador não era tão pequeno e tal, mas foi assim, quase 40 minutos pra eu sair de luz apagada. Então você imagina você tá dentro do elevador sozinho, Você tá maluco? 40 minutos. E aí eu comecei a bater e falei, meu, e aí? Se isso aqui, os caras não vieram, eu estiver preso no meio entre dois andares, como é que eu vou Nossa. sair daqui de dentro, entendeu? Fiquei presa no elevador, sabia? É? Aqui. Aconteceu. É raro, mas acontece. Ó, e tem também 40 minutos. medo de contrair doenças também. Germofobia, né? Aí eu acho que chama. tem gente também que é hipocondríaco, né? Que tem a ver também, que tem medo de tudo. É. Medo de estar doente. Aí na hora que tá doente já começa a gente, Google, né? O Google é complicado. Você coloca lá, dor de cabeça na nuca. É. Já aparece Já piores começa a vir coisas. um monte de coisa na sua cabeça, Então, mas né? tem essa galera mesmo, né? Você de monta medo. o triplex na sua própria cabeça. Exatamente. E tem gente, cara, que tem medo de tempestade. Eu tenho visto muito. Os bichinhos têm bastante medo de tempestade, né? O salim, quando começa a ameaçar chover, ele já vai e se esconde. Mas tem pessoas também que, quando começa a fechar o tempo, começa a ventar, começa a entrar em pânico e desespero. Aqui no Brasil, vamos combinar, eu acho que não é tão perigoso assim. Agora você tá, sei lá, na Flórida, Nossa. começa a ventar, fecha o tempo, você fala, ih, Dá desespero, vai né? voar uma vaca aqui passando em cima da minha casa, hein? Já pensou? Boa vaca. Tipo Twister. Bom, galera, vai mandando aí, tá? No 11-981801000. Manda na live também, a gente quer saber se você deixou de fazer alguma coisa por medo na tua vida, né, Caco? Você tem medo de escuro? Gosto do Você escuro. gosta, né? Mix Tudo. São 6h36, The Cardigans, Love Pool. E hoje aqui no programa a gente tá falando de medo. Deixou de fazer alguma coisa por medo? Olha, a gente tá em clima de Olimpíadas. Tem muita gente que abandonou a carreira com medo de não dar certo. Quantas profissões foram abandonadas porque você ficou com medo? Né? No caso dos nossos ouvintes. Então, mas tem aquele medo, né, de você não dar certo em alguma coisa, mas depois tem o arrependimento de você não ter tentado.
Eu ouvi uma frase do Gabriel Elias, que inclusive veio aqui na Mix, que foi: nada dá errado, só termina antes. Só encerra As coisas acontecem, cara, o fluxo natural das coisas, o universo sabe o que faz. Só desistiu. Se não aconteceu daquele jeito, era porque não era pra acontecer naquela hora. Pode ser que depois venha. Tudo leva um tempo, né, Caco? Tudo leva um tempo. Não tem como. Respeito vamos falar das Olimpíadas? Agora. Ontem eu fiquei até tarde assistindo, galera. Tá muito da hora ver o Brasil lá representando. E hoje, o Augusto Aquil, o famoso Japinha, deu show, conquistou o bronze. E aí, sabe aquela plataforma lá, o Twitter, o X, né? Em resposta, né, a essa comemoração, colocou lá a hashtag Chorão nos tópicos mais comentados do site. É uma homenagem, né? Só os loucos sabem, né? Só os loucos sabem, Falou né? skate, a galera lembra mesmo do Chorão. Sempre, uma referência muito forte, né, do skate aqui no Brasil. As meninas do vôlei estão o quê? Voando. Estão voando, tanto no vôlei né? de areia quanto no vôlei de quadra. Vale a pena assistir. Olha, eu tô falando isso, não é porque eu sou mulher não, mas a mulherada tá arrebentando. Tá representando. Nessas Olimpíadas eu acho que vai ser a Olimpíada da mulherada, hein? E sabe uma coisa, eu vi um vídeo tão bonito hoje, não desprezando e nem dizendo que futebol não é o esporte tão legal, mas assim, olha quantas modalidades a gente tá vendo em poucos dias. Se você pegar uma Copa do Mundo, ela leva o quê? 40 dias? Por aí, né? Você pega as Olimpíadas, são 15 dias de muitas modalidades. Olha como o nosso país tem atleta incrível. Tem muitos atletas, não é verdade? né? Pra ficar só, futebol. Gente, não, olha quanta coisa. Tem que ter patrocínio, não tem, gente? Tem que ter patrocínio. Porque inclusive, olha aí, ó. Uma coisa que eu acho legal são as escolas, né? Tanto as públicas quanto as privadas, incentivarem os alunos a praticar alguma modalidade, né? Exatamente. E de esporte coletivo também, cria consciência nas pessoas. Exatamente. Então, galera, bora torcer pro Brasil. E hoje a gente tá falando de medo, daqui a pouco a gente tem áudio, tem a Bruna Alemann também, então vem com a gente. Mix Tudo. Mix soltando 20 para as 7, Nelly Furtado. E hoje a gente tá falando de medo e como um gato, a gente vai colocar um áudio. Agora. Antes de ir pro intervalo, vambora. Manda. Oi, Caco. Oi, Giza. Boa noite. Aqui é Letícia de Carapicuíba. Fala, Lê. Então, eu tenho esse lance de querer superar meus medos desde sempre. Hoje eu trabalho em uma funerária porque eu tinha medo de fantasma. Nossa. Deus me livre. What? Meu Deus, tchau. Eu tenho medo, só dela falar. Mix Tudo. O melhor mix do Brasil. Mix Tudo. Estamos de volta, meus amores, falando de medo. E aqui na nossa live, pra quem não sabe, a gente tá sempre online no YouTube. Vem me conhecer, vem conhecer o Caco, é da hora. A gente consegue ler seus comentários, trocar uma ideia ao vivão. Teve uma enquete lá falando o seguinte: Caco, você já deixou de fazer algo por medo? Você e aí quer a gente saber? tem aqui a resposta, né? Quer saber os dados? Quero, sim. Quantos por cento? 63% falaram que sim, que já deixaram de fazer alguma coisa por medo. E qual que foi o segundo lugar, Bruno? O segundo lugar aqui, 26% já, mas depois fui lá e fiz. Que bom que as pessoas foram lá e consertaram, né? Tipo, vambora, vamos esperar. E não deixo de fazer nada por medo, 10% só. Destemidos. Destemidos. Aí sabe o que eu tava pensando, Caco? A gente falou de medo de altura, medo de relacionamentos, medo de mudar de emprego. Mas tem uma coisa também que muda totalmente o nosso destino. O que muda? O dinheiro. O Tem dinheiro. muita gente que tem medo de comprar casa, tem medo de investir, tem medo de se jogar no mundo, fazer uma viagem da hora, curtir a vida, com medo de na hora que voltar não ter dinheiro pra pagar, medo de perder o emprego. O dinheiro traz esse sentimento. É o medo, Caco. Vamos chamar? Medo. Vamos chamar. Quem entende do dinheiro? Por favor. Será que a gente tem que ter medo dele ou a gente tem que amar ele? A gente tem que amar ele, Então né? vamos ver. Lógico. Faz as contas. Um papo descomplicado sobre os cuidados com o seu dinheiro. Bruna Alemann, meu amor, seja bem-vinda! Olá, meus amores, tudo bem? Tudo Dia certo. diferente, mas tudo certo. Hoje a gente tá praticamente todo mundo de preto, né? Vocês estavam com Tirando medo, né, que eu não vinha. eu tava com medo. Você anda dando um olé na gente, bro. Ela tá muito internacional. Meu Deus do Ai, céu. nem fala, tô esperando a próxima viagem. Ai, que delícia. Nada como viajar e viver a vida. Agora, Bru, tem muita gente que deixa de fazer coisas porque também fica focada só no medo de ficar sem dinheiro. Se a gente for pegar as gerações passadas, os nossos pais, os nossos avós, eles ficavam lá comprando casa, comprando terreno. Tinha tanto medo de deixar a nova geração sem nada, que ficou muito naquele lance de posse. E aí vem outras gerações que já não tem mais medo, que é só viver a vida. É um descontrole, se a gente for parar pra pensar, né? Tem que equilibrar, né, Bru? Na verdade, primeira coisa, a gente tem que ter medo de quem tá vivo. São as pessoas. É verdade. Concordo. Eu acho que hoje em dia, pra onde a humanidade tá indo, é pior do que qualquer outra coisa, do que dinheiro. É a primeira preocupação. Eu acho que nós estamos... Eu falo muito isso, eu falo inclusive no meu Instagram, o ser humano está evoluindo. A gente está num processo de evolução. Acho que o nosso cérebro, ele já está consumindo a forma que nós consumimos as coisas. E isso tem muito a ver com medo, né? Porque assim, a primeira coisa é o medo. Por quê? Porque você não se aprofunda, você não vai atrás,
tá tudo muito rápido. Se você não responde, por exemplo, se você pegar o engajamento de redes sociais, você tem 3 segundos para você segurar a pessoa. Você não fala nada em 3 segundos. Isso nem existe, Isso sabe? não existe. Então, só que as pessoas estão ficando assim. Então a gente trabalhou tanto o nosso cérebro para evoluir, que agora nós estamos evoluindo. Então, se em 3, 5 segundos eu não respondo a pergunta certa, ou se você não faz a indicação certa do produto, ou já fica desconfiado, já é medo, ou já toma uma decisão errada. Então as pessoas estão indo muito para esse lado o ser humano está indo muito para esse lado sentimental. Mas assim, não tem que ter medo, né? Assim, eu acho que assim, sabe aquela regra? Tá com medo, vai com medo mesmo? Porque assim, é pior, eu acho que tem que ter mais medo de você continuar onde você tá. E se você quiser, assim, se falar, mas eu tenho medo. Cara, hoje eu falo muito, é responsabilidade sua. Se você tá nesse lugar, principalmente financeiramente, hoje em dia, com tanta informação sobre investimento, é porque você quer sim investir, né? Exato. É, porque você tá ali, você tá parado. Ai, mas eu não sei. Gente, a informação tem em todo lugar. A primeira informação, aquela renda fixa, aquela reserva de emergência. O ponto é que você não sai do lugar porque você acha que aquilo vai se multiplicar de uma forma absurda. Você criou sonhos na sua cabeça, criou, enfim, com tudo que você enxerga, tudo que você viu de investimento, e fala, não, vou ficar nesse lugar porque eu não sei onde chegar. Você já olha lá na frente, você já olha nos 42 quilômetros da maratona, você já olha o 42. Você esquece que tem 1, o 2, o 3, você vai beber uma água, o 4, 5, 6. Não adianta. Então, por isso que as pessoas têm medo. E uma coisa que eu acho que pode ser uma dica importante é consultar um assessor de investimento para entender o seu nível de suporte ao risco, né? Para ver onde você se classifica. Você é uma pessoa que é conservadora, se é moderada, ou seja, se aceita tomar alguns riscos com investimento, se você é um cara agressivo. Mas mesmo assim, eu ainda indico muito a pessoa aprender pelo menos o básico, porque até o mercado financeiro, e eu trabalho no mercado financeiro há 15 anos, ele também é tendencioso. Então você tem assessores financeiros que não vão trazer produtos em benefício de você, o famoso COI. Mas é verdade. Eu sei, isso aí não rola não. É bem complicado. Você tem gerentes e assessores, né? Como chama? Aquele pique das contas e tudo mais. Gente, é bater meta, desculpa. Ele tem que vender um produto ali, né? Tem que vender um produto. Tem que ter conhecimento. É o cara produteiro. Você tem que ver se a pessoa que tá te indicando, ela é produteira, porque ela tem uma meta daquele produto. Então é importante até se é bom ou não para você. Até na escolha, né? A pessoa quer investir, não é só onde ela quer investir, mas com quem que vai assessorar ela, né? Quem vai assessorar ela. Legal. Ô, Bru, eu acho que dá pra gente desmistificar um pouco esse medo de investimento, separando os tipos de investimentos em 2 caixinhas. Tá. Renda fixa e renda variável. Cada uma tem seu momento, né? De acordo com o estágio da economia que a gente está vivendo, né? Uma é mais segura, uma outra é um pouco mais arriscada. Tem. E daí as pessoas têm menos medo da renda fixa, né? Então, assim, e daí eu falo, olha que engraçado. Apesar de ter um momento e a renda fixa ser aquele que quando você investe, a renda fixa nada mais é que quando você investe, você já sabe o quanto que você vai ganhar. Então, isso deixa as pessoas mais confortáveis para investir. Mas ela é o ideal e tem dentro desses produtos, você tem, por exemplo, a taxa pós-fixada, que é aquele 100% de CDI, que todo mundo conhece, né? Aquele 100% de CDI, ele é muito bom se a taxa de juros for começar a crescer. Por quê? Porque hoje, vamos supor que hoje ela está baixa e ela vai crescendo. Então, como ele é pós-fixado, conforme a taxa de juros for aumentando, vai aumentando também o rendimento dos seus investimentos. Vamos dar um exemplo, então. Por exemplo... Ou reserva de emergência, né? Hoje a pessoa tem lá 10 mil reais, ela coloca num CDI. Então, ela vai ganhar 10,5%, que é a taxa básica de juros do Brasil. Exato, porque hoje está assim. Sim. Então, ou ela coloca nesse pós-fixado para a reserva de emergência, porque é para ela ter o dinheiro quando quiser, precisar, né? E ganha 30% a mais do que na poupança... Ou ela coloca o dinheiro que ela quer quando a taxa de juros estiver baixa e for subindo. Daí tem um segundo produto de renda fixa, que é aquele PCA+. Acho que vocês já ouviram falar. Já. Sim. Esse PCA+, é a taxa é a inflação do período e mais um percentual fixo. Ele também tem momentos para comprar. Qual que é o momento certo para comprar? Provavelmente agora. Por quê? Porque aquele pré-fixado, então hoje você vai ver IPCA mais 6. Quando a taxa de juros começar a cair, você vai ver IPCA mais 2. 3. Então, poxa, quando a taxa de juros está alta, você vai lá e compra. E daí você tem o pré-fixado, que é para quem tem um dinheiro juntado e quando a taxa de juros estiver alta, você vai lá e guarda. Caramba! E posso te fazer mais uma perguntinha? Aí é uma perguntinha pessoal, né? Tá. Você acha, aqui no Brasil, que a gente está caminhando para cortar a taxa de juros básica, que na verdade vai favorecer investimentos de renda variável, ou a gente vai ter um aumento dessa taxa por conta de algum, enfim, aumento da inflação, por exemplo?
Não depende do Banco Central, né? Depende mais de uma questão fiscal. Então, se o Brasil precisa Brasil, assim, o governo como um todo, tá? Não pessoas específicas, o governo como um todo, legislativo, executivo, judiciário, eles precisam ter o entendimento que se a gente não cumprir as metas fiscais e se a gente não entrar ali nos eixos em relação ao nosso balanço, né? Que todo mundo tem uma conta bancária, a taxa de juros vai aumentar, infelizmente. Boa. Então, assim, depende muito. Ninguém anda sozinho. Sabe aquele negócio? Ninguém larga a mão de ninguém? Uhum. O país funciona dessa forma. Uma coisa tá ligada à outra, não tem como. Fica tanto nessa política, mas assim, ninguém larga a mão de ninguém. Se todo mundo trabalhar isso, o país vai prosperar. Então, eu acho que, como não parece estar muito preocupado com isso, eu acho que ainda vai aumentar. Isso é um problema, né? Porque, enfim, a gente tem menos poder em relação ao nosso dinheiro, ele vai acabar valendo cada vez menos. Então, é um problema, sim, para a população. Ó, galera, lembrando, tá? A Bru tá com a gente aqui toda segunda-feira. Se você tiver dúvidas, já entra em contato com a gente aqui, manda na live que a gente tá ao vivão. E, Bru, o que rolou na segunda-feira que a galera ficou com medo? Japão. O Japão tem um movimento contrário. Olha que engraçado. Ele não vê inflação há mais de 20 anos. O Japão? O japonês não sabe o que é Parece inflação. Um sonho, né? A gente precisa passar para eles um pouquinho o que é isso, né? Pelo contrário, eles estavam recebendo. Então, assim, as pessoas... Olha que bizarro. Quando a população tá com muito dinheiro e você não tem inflação, o japonês pensava, eu vou guardar dinheiro. Sabe por quê? Porque ele pensava que... chama deflação, que pode ficar mais barato. Então, ele guardava o dinheiro que ele fala, pode ser que daqui uma semana ou daqui um mês esteja mais barato. Então, ele ficava guardando para esperar o mais barato. Olha que loucura. Ao contrário, né? É o contrário. E os dois lados não funcionam. Então, o Japão precisou forçar ter inflação, porque senão a economia não anda, porque senão as pessoas não consomem. Por isso. Caramba. Olha como é comportamental. A taxa de juros básica do Banco Central do Japão era 0%, ou seja, dinheiro de graça. Dinheiro de graça. Era 25 ou 0? 0,25, 0, eu ficava transitando nisso. Eles aumentaram meio ponto, virou 0,5% a taxa de juros. E 0,5% já fez um monte de investimentos saírem do Japão, porque começou a ficar caro. E aí tiraram o dinheiro do Japão e aí teve um negócio chamado Circuit Breaker. Que para, não é? É quando a bolsa de valores tem uma queda tão forte que a bolsa fecha e fala, parou, ninguém vende mais nada. Para que senão vai dar ruim. Mas só pra vocês entenderem essa questão... De tão grave que foi isso, por 0,5%, tá? Tirando o tecnicamente, só pra vocês entenderem, quando um país tem um dinheiro muito barato, que é o caso do Japão, que não tem inflação, então os investidores internacionais iam lá, pegavam empréstimo no dinheiro japonês para investir em outro lugar. Então ele pega dinheiro barato para ganhar na taxa de juros de país caro. É uma alavancagem, né? O investidor inteligente é aquele que sabe trabalhar. Ai, meu Deus do céu! Vou tocar uma música, galera. Vem pra live trocar ideia, que a gente tem a Bruna Lima. Aproveita pra tirar todas as dúvidas com ela, ó. Mix Tudo. Faltando 1:07, como o tempo passa rápido. Passa muito rápido. Mas, ó, você falou uma coisa aqui que vale essa dica. Se a pessoa está com medo do investimento que ela fez, tem duas possibilidades, certo? Certo. Ou ela apostou mais do que ela deveria numa coisa que é mais arriscada, ou ela realmente não sabe o que ela tá fazendo. Geralmente Se você não tá conseguindo dormir por conta do investimento, é porque você investiu errado. Segundo ponto que eu vi aqui no YouTube, já vou deixar pra vocês. Não coloquem todos os assessores na mesma caixinha, tá bom? Não são todos que trabalham com conflito de interesse. Existem pessoas boas, como existem pessoas boas e ruins em qualquer área, qualquer profissão. Existe médico bom e ruim, pilantra, enfim, em qualquer lugar. A gente não pode generalizar. Vocês podem encontrar a pessoa certa. E terceiro, gente, tá com medo? Vai com medo mesmo. Comece investindo com pouco. Você não vai colocar todo o seu dinheiro num produto que você não sabe. Mas nada melhor do que a experiência. Põe um pouquinho, põe R$1.000 ali em ações, vê como flutua, né? Como vai subir, descer. Daí você vai tirar dúvida por que tá fazendo isso. Você vai ganhando confiança e aos poucos você vai colocando mais dinheiro. Tudo tem um começo, o primeiro passo. E você outra, tem que dar o primeiro, né? Exato, e hoje a gente tem informação, galera. Siga a Bruna nas redes sociais, Exato. Ela tá dando tanta dica, né, Bru? Exatamente. O beabá mesmo. O beabá mesmo, e agora todo dia com notícias ali, explicando as notícias, Adoro. explicando quais são os Tem canal de fatos. transmissão agora no seu Instagram, inclusive. Tem, Estou lá. Muito, ai, que legal. Legal. Mas o Bru, eu Arroba adoro Bru quando de manhãzinha, assim, na hora do café, né? É. A Bru vem dar aquela atualizada, porque, cara, é sobre isso. Falar de um jeito simples, que a gente entenda, pra gente ter coragem e não ter medo de ir lá investir, porque é o que a gente falou aqui na live. Se a gente não entende um termo, uma palavra,
quiçá, investir. A gente vai falar, não, isso não é pra mim, eu não sei nem o que é circuit break. Exatamente. Imagina, bolsa de valores, a gente imagina que é um monstro. E às vezes não é, né? Então siga a Bruna. Exatamente, @BruAleman com 2 L's e 2 N's. E o nosso Caco? O meu @Caco Grandini em todas as redes aí, você, Gi. O meu é Gisa.on, GISA.on. Eu tô no Instagram e também no TikTok. E tem o nosso, @MixTudoNaMix. Ô, Bru, obrigada, meu amor. Segunda-feira você vem? Segunda-feira eu venho. Então agora eu vou te fazer um convite. Vai lá no meu canal agora que eu vou entrevistar o Caco! Hoje é ele que vai entrar na roda. Então, galera, é só entrar lá no meu Instagram, Gisa.on, no do Caco. A gente tá deixando o link. Eu tenho um talk show e a gente vai pra lá agora. Legal. Caco, vou te perguntar coisas que você nem imagina. Oh, meu Deus. De volta amanhã às 6 da tarde.